Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem, para concurso público. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de preparar este vídeo para você. Reta final do concurso público do Ministério Público do Estado do Pará. E eu preparei aqui uma sequência de aulas para ajudar você a não perder pontos na prova discursiva. Então, na aula de hoje você vai aprender dicas e orientações, tá? Aquilo que você deve e não fazer sobre o item morfossintaxe, tá bom? Antes de mais nada, peço que você que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão. E você que ainda não adquiriu o e-book com 10 possíveis temas, ainda dá tempo, ainda temos disponível, custa apenas R$ 20. Está aí o endereço aí da chave Pix, está aí o número aí do meu zap profissional, entre em contato e adquira o seu. Desde já tenha uma ótima aula, tá? E até o nosso próximo encontro, que ainda nesta semana você vai ter ainda mais vídeos para lhe ajudar nessa reta final. Um abraço do professor Alessandro. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre morfossintaxe, tá? Então, etimologicamente, aqui morfossintaxe é a parte da língua portuguesa em que a gente relaciona, estuda, né, a questão da forma que as palavras podem assumir, e a sintaxe, ou seja, que dentro da língua portuguesa, a depender da posição que a palavra venha assumir, ela pode ter uma função. Só que eu não vou utilizar aqui nessa aula uma linguagem técnica, tá? Então, pensando aí nessa proximidade da prova, eu vou utilizar aqui de mostrar uma série de dicas de observações com base em produções textuais, tá? Para esse concurso público especificamente. Então, tem muita informação aqui, tem muitos exemplos que eu vou passar para você, e aí você vai conseguir identificar aquilo que você pode fazer e aquilo que você não deve fazer para que você não perca, tá? 10 centésimos aqui por cada erro. Então, isso aqui é fundamental, tá? Então, o valor desse critério de avaliação aqui é de 4 pontos, certo? Então, cada erro a banca vai descontar de você 10 centésimos. Então, de uma forma assim bem resumida, morfossintaxe, tá? O corretor ou os corretores do teu texto, eles vão observar se a sua redação permite o que a gente chama de uma fluência de leitura, tá? O que é isso, professor, fluência de leitura? Simples. Eles vão observar se o seu texto, quando eles leem as ideias que tem no seu texto, tá? Ele permite que essas ideias sejam lidas de uma maneira bem fluente. Ou seja, eles leem e compreendem, eles leem e vão ler e vão entender a sua produção textual, tá? Então, alguns elementos podem prejudicar essa fluência da leitura, tá? Então, nós temos as falhas na estrutura sintática, tá? Que eles não colocaram precisamente aqui. Então, se a gente for estudar fundo com esse assunto aqui dentro da língua portuguesa, ele tem alguns itens técnicos, mas eu acho interessante que a banca ela deixou evidente aqui o que é que o corretor vai ter que observar. Então, o emprego de pronomes adequadamente, a relação entre as palavras, por exemplo, se não tem no texto falhas na estrutura sintática, como justaposição de oração, truncamento de período, vai ser avaliado aqui o emprego da concordância verbal e a concordância nominal, e observada também a organização e estruturação dos períodos e orações, bem como o emprego dos tempos e modos verbais e a colocação de pronome. Observe que isso aqui são itens, né? Apesar de falar de pronomes, são itens, assuntos totalmente diferentes. E aqui eu vou ilustrar para você, tá? Então, aqui está o critério que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, tá bom? Então, na próxima aqui nós temos ainda assuntos para trabalhar. Então, só ele vale 4 pontos, né? Então, os outros dois aqui, 6, e mais o último aqui, a pontuação, a situação, 4 pontos, totaliza os 20 pontos da prova discursiva de redação. Então, antes de a gente ir aqui para os exemplos, né, que, com base nas redações que eu venho corrigindo para esse concurso especificamente, então a ideia aqui, tá, não é fazer nenhum sentido pejorativo, não é reduzir a produção textual de ninguém. A ideia é de que esses candidatos, por exemplo, que eu corrigi a redação, tenho certeza que os erros que eles cometiam até então, eles não vão cometer mais no dia da prova, porque redação você aprende desse jeito. Então, é escrevendo e alguém, claro, especialista, nesse caso eu faço esse papel, fazendo as devidas observações, tá? Então, antes de mais nada, aqui eu peço para você, ó, você que ainda não adquiriu o e-book de redação que eu preparei, com 10 possíveis temas que pode cair e uma série de outras informações que vão lhe ajudar nesse concurso, mesmo nessa reta final. Também vai receber aí umas redações prontas de acordo com cada tema, tá?
Tudo isso e muito mais por um investimento apenas de R$ 20. Então aqui está a chave e-mail, tá? O meu contato, tá? Você tem, caso você tenha interesse, é o Zap 91 aqui 8807, tá? 6431, tá bom? Então, você que tiver interesse, entre em contato e adquira por apenas R$ 20 esse e-book com uma série de informações de conteúdo que vão lhe ajudar. Já adquiriu? Meu agradecimento. Você que já se inscreveu no meu canal, meu agradecimento. Você que ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva, tá? Porventura, você que também quiser ser um patrocinador aí desse canal, você pode fazer contribuição aqui, um Pix de qualquer valor, tá? Então, a aula aqui que eu estou passando, tenho certeza que o que você vai aprender aqui, muitas vezes você não aprende em grandes cursos que você às vezes paga altamente caro. Então aqui, graças a Deus, com a experiência que eu já tenho como corretor de redação, de professor há mais de 10 anos, eu lhe garanto que você vai aprender muita coisa nessa aula, como vai aprendendo nas outras e vai aprender muito mais. Então aqui nós temos, tá? A primeira observação, ok? É para você ter um máximo de cuidado ao utilizar essas expressões aqui, ó, da língua portuguesa, ó, ok? Então, direito, o combate, na função de substantivo. E aí eu digo logo, como é que você vai identificar se é substantivo ou não? E você vai ver se antes tem alguma palavra que acompanhe o substantivo, como normalmente acontece, o acompanhamento do artigo. Também pode ser um numeral ou um pronome, enfim, tá? A expressão no que tange, no que se refere, no que diz respeito, em relação. Porque ó, essas expressões aqui, com certeza, uma ou duas delas você vai usar na dissertação argumentativa. Então isso aqui é praxe, ok? Então observa o seguinte, quando você utilizar a palavra direito, você já deve ter em mente de que ela exige depois dela uma preposição. E aí o que é que vai acontecer? Você vai observar se depois da palavra direito, tá, vier uma palavra do gênero feminino, aí o que é que vai acontecer? Tá? Você vai formar na língua portuguesa essa fusão aqui que nós chamamos de crase. Tá? Então tem muitos erros que o candidato ou a candidata cometem por causa do quê? Tá? Justamente porque quando utiliza essas expressões, ou não coloca a crase, ou não faz o que nós chamamos da flexão, da regência nominal, perdão. Tá? Então, acontece esse tipo de coisa aqui. Então, vamos lá. Direito, ok? Exige a preposição. E aí, o que é que vai acontecer? Então, por exemplo, nessa redação aqui, ó, tá? Aqui o candidato, ele vai perder, ele perde 10 centésimos. Mas lá na prova ele não vai perder, perder mais não, porque ele já aprendeu comigo que nesse caso tem que ter crase. Por quê? Ó? Então, a palavra direito, ela exige uma preposição depois dela. Aí, qual é a palavra que eu tenho aqui? É o substantivo vida, que permite que eu coloque um artigo feminino. Então, nesse caso, vai formar crase logo aqui. Esse A deve ser craseado, ok? A mesma coisa acontece nessa passagem bem aqui, ó. Então, olha só. Aqui é a palavra combate. Então, muito cuidado. Então, veja só. Aqui eu sei que é um substantivo porque eu tenho, antes dela, a contração em mais o, que na língua portuguesa não forma imo, né? Forma no. Então, nesse caso aqui, ó, a palavra combate é um substantivo. Então, significa que nesse contexto a palavra combate ela vai exigir o que? Uma preposição depois dela. Aí você vai observar o seguinte, a palavra que vem depois é do gênero masculino ou feminino? Como você observa, é do gênero feminino. Então ela permite também que antes dela venha um artigo feminino. Logo, esse A aqui também deve ser craseado. Então, nota isso aí, não esqueça, tá bom? Então, no que tange à discussão, há craseado, tá? Na dúvida, o que é que você vai fazer? Você pega a palavra aqui, ó, do gênero feminino e troca por qualquer outra do gênero masculino e se permitir que apareça o ao, aí você já sabe, opa, tem crase, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, no combate ao aborto, por exemplo, ó, já ia aparecer, ó. Então, significa que se trocar aqui a palavra com uma palavra que é do gênero feminino, eu tenho dois as, que não forma aqui, né,
brincando um pouquinho, 2A, mas forma o A craseado, tá? Então, qualquer uma dessas expressões que você vai utilizar, você vai começar a sua redação, ou em algum contexto você vai utilizar uma dessas expressões aqui, então não esqueça, tá bom? Se for palavra do gênero masculino depois, ao. Se for palavra do gênero feminino depois, acraseado. Outra dica muito importante em relação à questão da concordância verbal, tá bem? É algo que os candidatos, muitos candidatos, cometem esse tipo de erro com muita frequência. Tem uma dúvida entre colocar o tem sem um acento circunflexo e o tem com acento circunflexo. Então, muita atenção nisso aqui, ó. O que acontece? Tem sem um acento, tá? É quando o verbo está no singular. Professor, como é que eu vou saber se o verbo vai estar no singular? Você vai ter que observar o sujeito. Por quê? Basicamente, o conceito de concordância verbal é o quê? É a harmonia entre o sujeito e o verbo. Ou seja, se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo também deve estar. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo também deve estar. Nesse caso, no plural, a forma é tem com acento circunflexo. Então, nesse caso aqui, ó, muita atenção que às vezes você coloca lá o núcleo do sujeito em uma linha e o verbo lá na outra, então não importa, tá? Sempre pergunta, ó, quem nesse caso não tem? Aí você vai voltar e vai observar, o núcleo do sujeito é a palavra, o substantivo locais. Então, nesse caso, está no singular ou no plural? Você vai dizer, professor, poxa, está no plural. Corretíssimo. Então, significa o quê? Que nesse caso aqui, ó, o candidato colocou o tem sem o acento circunflexo, então aqui ele já vai perder 10 centésimos. Isso não vai acontecer com você. Então você vai colocar o quê? Ó, tá? Nesse caso, muitos locais, como shopping, escolas, bancos, hospitais, não tem estrutura. Então tem com acento. A mesma coisa vale para o verbo vem, tá? Que dificilmente você vai utilizar, e outras expressões que tenham essa terminação aí. Mais outra dica aqui importantíssima, mais outra informação em relação à questão da morfossintaxe. Erro que você não deve cometer. Tá? Aqui nós temos uma falha na estrutura sintática muito comum. Tá? Às vezes, quem sabe você está fazendo e não sabe é que eu vou identificar. Então, essa aqui é a informação que eu coloco nas correções que eu faço e eu identifico essa falha na estrutura sintática. Então, basicamente, o que é que acontece aqui? Ó? Ao invés de o candidato colocar uma vírgula, ele coloca o quê? Ó? Um ponto. E ele acaba o quê? Encerrando o período antes da hora. Então, eu vou fazer uma leitura bem aqui. Ó, tá? Então, apesar de o Brasil ter evoluído em questões de leis favoráveis na proteção das pessoas com deficiência e também dos idosos, aí o que acontece? Ó, o candidato colocou um ponto em seguida. Só que o período ele ainda não terminou. Então não esqueça, nesse caso o ponto em seguida, qual é a função dele? Ele vai dizer, olha, o período que iniciou aqui, ele termina aqui. Só que o período, tá, como enunciado, ele é uma sequência de palavras vinculada a uma situação de comunicação. Então, nesse caso aqui, ó, eu só vou ter o período se eu tiver uma estrutura sintática completa. Ou seja, se eu tiver sentido completo. Então, lê isso aqui e você observa que não tem sentido. Então, você observa o quê? Que essa parte aqui, ó, ainda não é um outro período, é a continuação desse outro bem aqui. Então, nesse caso, aliás, dessa oração anterior. Então, vírgula, agora sim, ó. Apesar de o Brasil ter evoluído em questão de leis favoráveis na proteção das pessoas com deficiência e também dos idosos, vírgula, o Estado brasileiro tem dificuldade de fazer respeitar os direitos desses cidadãos. Ponto em seguida. Agora sim, ó. O período começou aqui e ele terminou aqui porque tem sentido completo. Então, como eu falei, quando eu interrompo esse sentido, tá? Eu estou truncando o período. Então, não vá perder ponto aqui também neste item. Muita atenção, preste bastante atenção na leitura. Tá? Outro erro que eu identifico aqui, que também é comum e que você não pode cometer. Atenção à questão da concordância nominal, gente. Aqui, ó. Tá? O que acontece? Olha, observa isso bem aqui, ó.
aparece o a, aparece um pronome, aparece um numeral, se aparece, ele vai dizer, ó, olha, necessária, concorda comigo. Se não aparecer, grave isso aí. Se não aparecer, aí você não precisa, tá, fazer a concordância. Só que nesse caso aqui, ó, está ok. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Simples. Tá? Veja que o candidato ele conseguiu fazer a concordância. É mais difícil. No entanto, esqueceu aqui deste item. Ó. As medidas, o quê? Professor, faltou o S. Exatamente. Tá? Então, nesse caso, substantivo está no plural. Logo, nesse caso aqui, né, o adjetivo também deve ficar no plural. Então, professores vão descontar 10 centésimos aqui? Com certeza. Tá? Não vai dar aqui motivo para o corretor descontar ponto teu, porque ele está lá. Ele vai ter que seguir aquela série de itens, de elementos, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça, você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal, Professor Alessandro, tá? Então, logo, logo, nessa reta final, você vai ter outra aula sobre outro item da avaliação e também, tá? Eu quero dar aquela aula magna sobre a questão do desenvolvimento. Então, sei que a prova está se aproximando, mas eu tenho certeza que você até lá não vai esquecer e isso tudo vai lhe ajudar, tá? Então, mais aqui um exemplo de entroncamento de período. Atenção com o gerúndio. Só tem alguém que fala aí que a gente não pode usar, é proibido usar gerúndio na dissertação. Não existe isso. Que você não pode exagerar no gerúndio e principalmente aqui você não pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Porque, ó, entenda que o gerúndio, ou seja, essa forma nominal do verbo que termina em NDO, entenda que expressa continuidade, ok? Então, o que acontece aqui, ó? Em primeiro plano, vírgula, conforme os dados da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, já foram registrados mais casos em 2022 de racismo do que em todo o ano de 2021. Aí o que aconteceu? Ele já terminou aqui? Já tem sentido completo? Não, tá? Por quê? Essa aqui eu tenho uma oração, né? Eu vou colocar aqui de uma maneira completa, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui essa oração, ok? E o que acontece? Essa outra oração bem aqui, ela é o quê? Ó? A continuação da anterior. Então, o período ainda não terminou aqui. Tanto que essa segunda oração aqui, ela é o quê? Ela é a causa, ela é a explicação aqui, ó, tendo em vista, tá? Então, qual é o motivo disso aqui? Aí o candidato colocou o quê? É a ausência da assistência do Estado e etc e tal, ok? Então, nesse caso, mais uma vez, porque houve truncamento de período, tá? Então, quando você está encerrando o período que ainda não acabou, porque ele não tem estrutura própria, muito menos o que sentido completo. Então, nesse caso, bastava colocar vírgula aqui, ó, e pronto. Olha aí, ó. Em primeiro plano, vírgula, conforme os dados da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, já foram registrados mais casos em 2022 de racismo do que em todo o ano de 2021, tendo em vista a ausência de assistência do Estado junto a essa população. Agora sim, o período que começa aqui, ele termina no ponto seguida bem aqui, porque ele tem agora o sentido completo. Note isso aí. E não esqueça, por gentileza. Continuando, tá? Tá gostando da aula? Tá entendendo? Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário. Certo? Então vamos lá. Eu aposto que você já entendeu aqui, tá? Já identificou, né, esses dois erros aqui. Então, aqui se o candidato ia perder, né, 20 centésimos, não vai perder mais. Então, professor, isso aqui é uma diferença enorme? É, tá? Então, o candidato, por exemplo, que tira 18,60 e um candidato que tira 18,80, meu amigo, é uma diferença enorme na posição. Então, tá? Então, tem experiência nisso aqui, tá bom? Então, às vezes, entro com recurso em pedra e ganho. Então, o candidato com um décimo, para ter uma ideia, ele vai lá para cima. Então, atenta nessas informações aqui. Ó. Muita gente vai errar aqui. Você não pode errar de jeito nenhum esse tipo de coisa, que até então, hipoteticamente, é algo banal. Mas não é. Infelizmente, tem muitos que erram. Então, vamos lá. Aqui o tem está no plural. Quem tem? Não esquece. Aí você vai perguntar. Ó. Aí você vai identificar. Quem é o núcleo? Qual é o núcleo do sujeito? É o substantivo população.
que está aqui, ó, no coletivo. Aí presta atenção no seguinte, ó. Povo, população. A concordância não é no sentido, ela não é semântica. A concordância é sintática, ou seja, é quando você olha a forma, as palavras. Por isso que o item aqui é morfossintaxe. Então, por que alguns candidatos erram nessas situações? Porque eles entendem, quando eu estou falando de população, eu estou falando de várias pessoas. Correto. Mas aqui, ó, não está no plural. A palavra população está no singular. Então, logo, o tem deve ficar no singular. Ou seja, não tem acento circunflexo. Então, anote isso aí. Tá? A equipe, o povo, a população tem sem o acento, ok? Agora, se fosse as populações, os povos, aí sim, tudo bem, tá? O outro desvio está aqui de concordância nominal, mais uma vez. Não esqueça de nenhum S. Faça essa leitura com calma quando você for passar limpo. Então, em diversas normativas, tá? Então, concordância nominal. Aqui, essa harmonia, tá? Na forma que as palavras devem ter. Tá? Então, o substantivo e os seus determinantes. Mais outra observação aqui importantíssima, para você não perder ponto nesse critério morfossintaxe, distância do núcleo do sujeito e do verbo, tá? O que acontece, não importa onde um ou outro estiver, sempre o núcleo do sujeito vai concordar com o verbo, ok? Muita atenção nisso aqui, isso é um tipo de erro também que é muito frequente, que é muito comum. Então vamos lá, na linha 10 e 11 aqui, ó, observa que eu tenho a palavra conduta, tá? Aí o que acontece bem aqui, ó o candidato, ó. O que foi que aconteceu aqui, ó? Né? Tal conduta, lamentavelmente, é o que? Realizado. Então não esqueça, quem é realizado? É o Estado? Não, né? Quem é realizado é a pessoa. Você na hora responde, na mente. Professor, é conduta. Então, palavra conduta está no gênero feminino ou masculino? Professor, feminino. Então, nesse caso aqui, tá? Nessa forma aí do verbo participo, né? Forma nominal, também deve estar. Então, tal conduta, lamentavelmente, é realizada dentro do próprio seio familiar, ok? Ó? Então, muita atenção nisso aí. Tá? Então, na linha 11, deve estar no gênero feminino também. E atenção à posição do verbo e do núcleo do sujeito. Tá? O que acontece? Isso aqui é você que faz. Ó. Eu poderia muito bem aqui ó, colocar primeiro o que? Ó? Então, na língua portuguesa, os termos da oração têm duas posições. Então, a ordem direta, que nós chamamos, é isso? Sujeito mais verbo mais o complemento verbal. E a ordem inversa, ou indireta, quando eu inverto a posição. Então, muito cuidado aqui, ó, tá? Então, é indispensável que aconteça ações, tá? Aconteça o quê? Ações. Ou, vamos lá, é indispensável que ações aconteçam. Ou seja, o verbo aqui tem que concordar com o núcleo do sujeito. Então, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, deve ficar o quê? Aconteçam, aconteçam ações. Então, preste atenção quando você mudar aí a posição, quando você colocar o sujeito depois do verbo, não importa. Então, tem alguns casos de regras específicas da língua portuguesa, né, quando muda a posição do verbo e do sujeito. Mas preste atenção, o sujeito, o núcleo do sujeito deve sempre concordar, tá, com o verbo. Atenção, como eu falei agora há pouco, né? Então, nesse caso, a presença do do artigo. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para você não esquecer. Ó. Então, veja bem, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó. Água é bom. Lembra disso aqui, ó. Água é bom. Aí, olha só o que eu vou fazer, ó. A água é boa. Veja bem aqui, ó. Substantivo gênero masculino. Ó o bom aqui, ó. Feminino e o bom está no masculino. Agora, aconteceu aqui? Não. Por quê? Ó? A presença do A. Eu coloco aqui para você entender. O Amanda. Não só ele como artigo, mas pode ser outro artigo. Pode ser um pronome, pode ser um numeral. Ele diz, ó, agora tu vai concordar, tá? Então eu estou resumindo aqui
regras da norma culta da língua portuguesa, muitas regras que às vezes entendia o candidato, torna a língua portuguesa difícil, mas é uma coisa tão simples. Então, olha só, qual é o erro bem aqui, tá? Você poderia identificar, então olha só aqui, ó. Então, torna-se notório, tá, a existência de pontos. Então, nesse caso, o candidato vai perder aqui, ó, 10 centésimos porque colocou notório. E como é que tem que colocar? Notória. Por que, professor? Por causa desse A bem aqui. Professor, vamos dizer que porventura não estivesse o A. Aí sim, torna-se notório a existência de pontos. Professor, mas nesse caso apareceu A. Qualquer palavra que vier bem aqui, ó, necessário, tá? É tem que concordar. É o A artigo feminino que vai dizer. Também poderia ser, como eu falei, um numeral ou também poderia ser um pronome. Então não esquece dessa dica, dessa informação aqui que eu estou te passando. Então são coisas, tá? São erros que acontecem muito. Então não é à toa que eu estou dando essa série de exemplos aqui, ó, porque são esses tipos de erros aqui, tá? Que provavelmente você ia cometer, mas você não vai cometer mais nessa redação na prova lá do concurso público, Ministério Público, ok? E aqui está outro erro aqui, ó. Consegue identificar? Ah, professor, lembrei. Olha aqui o termo em relação que eu vou utilizar na minha redação. Com certeza. No que se refere, no que tange, no que diz respeito, né? Não esquece da palavra direito. Então, o que acontece bem aqui? Em relação a. Então, depois da palavra relação, ela exige uma preposição. Aí o que acontece aqui? Eu tenho o substantivo redes, que está no feminino e plural. Então, o que acontece? Eu posso colocar antes dele um artigo feminino aqui no plural. Então, nesse caso, forma aí, tá? O que nós chamamos de dessa fusão aqui, né? Dessa contração, crase. Então, em relação às redes sociais, deve ser, nesse caso, craseado. Outra dica importante, tá? Colocação pronominal. Então preste atenção, na língua portuguesa, os pronomes oblíquos, ou seja, aqueles que assumem a função de objeto no texto, aqui, eles podem ter três posições em relação ao verbo. Eu tenho uma aula sobre esse assunto aqui no meu canal. Dá uma lida, dá uma assistida. Também é um assunto que cai lá em língua portuguesa. A propósito, esses assuntos aqui, esses itens, você com certeza você vai observar também na prova de língua portuguesa, porque eles gostam de cobrar com frequência, tá? Dificilmente uma banca não cobra esse assunto. E a Consulpan, ela cobra, com certeza ela vai cobrar, tá? Então aqui eu estou te ajudando de maneira dupla, no português e principalmente na questão da redação. Então o que acontece bem aqui, ó, o pronome oblíquo, nesse caso o SE aqui, o C, ele pode vir antes do verbo, tá? Que na língua portuguesa nós chamamos de próclise. Ele pode vir no meio do verbo, que na língua portuguesa nós chamamos de mesóclise, e depois do verbo, como nesse caso aqui, ó. Só que, o que é que você vai observar? Se aparecer um atrator, ou seja, uma palavra que atraia o pronome oblíquo, aí, por exemplo, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui um advérbio. Então, advérbio, pronome que e outros pronomes, eles atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, nesse caso aqui, ó, o candidato ele perde 10 centésimos. Você não vai perder esse ponto na sua prova, porque você vai identificar, eu tenho aqui um ainda, que é um advérbio, qualquer outro advérbio, qualquer o pronome que fosse um que. Então, o que acontece? Como é que vai ter que ficar? Ainda, tá? Ainda se encontram. Agora sim, ó. Então, perfeito. Por que ficou aqui a próclise, ou seja, antes do verbo? Porque eu tenho um advérbio, que é uma palavra que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, ok? Aí vamos dizer que aqui tivesse uma vírgula, tá? Aí sim o candidato poderia colocar, né? A vírgula fosse bem empregada, aí sim ficaria dessa forma, tá bom? Vamos lá, já estamos encaminhando para o final, ok? Desde já que eu quero mais uma vez pedir você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? Deixe seu like, seu comentário, compartilhe, divulgue, tá? Para que eu possa estar tendo o maior alcance e conseguindo ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá.
Que tipo de desvio nós temos aqui? Vamos ver se você consegue identificar. Então, olha só. A Constituição Federal de 1988, tem uma vírgula aqui inadequada, ok? Vírgula está separando o sujeito de predicado. Isso eu vou falar numa outra aula. Estabelece em seu artigo 5º, inciso, tá? Aqui o crime de racismo no Brasil, o qual é inafiançável e imprescritível. Entretanto, é notório aumento de casos desse tipo de crime no país. Já que, que você já identifica nesse caso aqui, ó, é um truncamento de período, tá bom? Tem alguns corretores que não observam isso, mas você não vai ficar dependendo de mão de corretor, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vírgula, porque eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial causal, ou seja, o período da não terminou. Tá? O período aqui começou no A e vai até o final dessa oração, nesse caso bem aqui, ok? Assim faz-se necessário. Professor, eu acho que eu já entendi. Eu acho que eu já achei o erro aí que eu cometeria, agora não vou cometer mais, porque eu entendi hoje. Então, espero que realmente seja isso. Então, olha só. A palavra necessário o candidato colocou no gênero masculino. Só que, não esqueça, apareceu o A. E o que é que o A diz? Necessário. Concorda comigo. Então, fica o quê? Faz-se necessária. Muito bem. Tá? Então, aqui nesse outro texto aqui, qual é o erro que você identifica? Lógico, a questão da colocação pronominal. Então, o candidato ele colocou uma próclise. Então, ó, vai iniciar a oração, você não inicia a oração com o pronome oblíquo, não utilizando a norma culta. Então, nesse caso aqui, como é que tem que ficar? Ó, faz-se necessário, ok? Faz-se necessário, tá bom? Então, lembra aqui, ó, quando você vai pedir alguma coisa, então, na linguagem coloquial, não estou dizendo que está errado. De acordo com a linguagem coloquial, é me dar. Mas utilizando aqui na norma culta, é dê-me, tá? Coisa que a gente não utiliza. Mas na redação, se você não aplicar esse tipo de regra aqui, lembra, eu vou perder décimos, 10 centésimos preciosos. Então,